Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Eu sou o professor Carlos Salles, com mais conteúdos de física e de matemática para você, ok? Já vai fazendo a sua inscrição em nosso canal, ativa o sininho, não esquece do like, pessoal. Deixa o seu like agora mesmo, ok? Muito bem, estamos desenvolvendo aí uma série de eletrostática. Essa é a aula 8 de eletrostática, vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje eu quero começar falando com vocês de campo elétrico, né? Na aula anterior a gente já tinha falado um pouco de aplicações da lei de Coulomb e agora a gente já vai entrar no campo elétrico. Muito bem, eu começo aqui com vocês com uma ilustração aqui muito simples que vai já te dar uma noção do que é campo, né? Quando você tem aqui, por exemplo, aqui eu desenho uma árvore representando aqui uma fruta, uma laranja, por exemplo, né? Essa laranja estando madura, ela cai aqui, ela despenca aqui, né? E por que faz ela cair? É uma força que faz ela cair. Uma pessoa aqui empurrando um carro e ele também está aplicando uma força, né? Então você está vendo a ação de força aqui na laranja caindo e uma força aqui com essa pessoa empurrando. A diferença é que aqui é uma força de campo, você tem uma força aqui, mas é uma força de campo. Força é vetor, né, pessoal? A gente tem que colocar certo. Aqui também é uma força, só que é uma força de contato, né? Ok? Muito bem, então existem forças de campo e forças de contato. Para a gente entender o que é campo elétrico, eu uso sempre uma analogia muito legal para entender o campo elétrico. Ajuda muito a gente aqui. Suponhamos que esse círculo que eu desenhei aqui seja a Terra. Então a Terra ela tem uma grande massa, evidentemente, né, pessoal? Então a Terra cria em torno dela aqui, ó, ela cria em torno dela aqui, pessoal, um campo. É claro que não é um campo, tem limites, não é um campo infinito, tem um limite aqui da ação desse campo, né? Muito bem. E aí, como que a gente faz, então, para testar o campo elétrico, uma região aqui? Bom, você sabe que massa atrai massa. Então, se você coloca aqui uma pequena massa, essa massa vai ser atraída para o centro da Terra com uma força. Claro que é uma força gravitacional, né? Claro que é uma força gravitacional. Muito bem, essa força gravitacional já vai aqui, então, pessoal, uma definição importante, né? Massas produzem campos gravitacionais. Então, isso aqui é um campo gravitacional. E essa força aqui, a força gravitacional, a gente já conhece ela, a gente já trabalhou com essa força gravitacional. Nada mais é do que a conhecida força peso. E peso, você sabe, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Só que a gente sabe que força é um vetor. Então a força peso aqui ela é um vetor, mas a massa ela é uma grandeza escalar. Então isso significa que a gravidade é um componente vetorial. A gente pode chamar de aceleração da gravidade ou vetor campo gravitacional, né? Então aqui cabe um símbolo de vetor também. Muito bem, eu gosto dessa analogia porque ela dá uma ideia de campo muito interessante. Massa produz campos gravitacionais. Agora, vamos supor o seguinte, pessoal, que eu tenho aqui uma carga, uma esfera, e essa esfera tem uma carga elétrica, né? Eu vou mudar essa carga aqui para uma carga maiúscula, né? Um Q maiúsculo aqui, ok? Para não confundir. Então, veja bem, essa carga aqui, ela gera uma influência na região em torno dela. Então você tem uma região aqui, pessoal, de influência. É claro também que não é uma influência infinita, né? Tem um limite aqui até onde vai essa influência. Como que eu faço para testar aqui essa região, né? Então vamos considerar que aqui tem um ponto P. Aqui tem um ponto P e aqui nesse ponto P eu coloco uma carga elétrica, né? E essa carga elétrica vai interagir com essa carga que gerou esse campo elétrico aqui. E essa interação, ela se manifesta na forma de uma força. Então essa força aqui, diferente daquela, é uma força elétrica. Então esse aqui nós temos uma força elétrica, ok? Que é fruto da interação dessas duas cargas elétricas aqui. É claro que eu coloquei essa seta para cá, então quer dizer que essa
carga aqui, por exemplo, é positiva e essa é negativa, né? Muito bem. Essa força elétrica, pessoal, aqui, ela tem eu gosto dessa analogia porque ela também vai ser fruto de um produto de um escalar com um vetorial. E qual que é esse escalar? Justamente a carga de prova que eu coloquei ali, né? A carga de prova vezes o vetor campo elétrico, né? Então, aqui o vetor campo elétrico que vai fazer esse papel da gravidade aqui, ó. Então, o vetor campo elétrico dá um sentido vetorial aqui para a força elétrica, né? Então, a gente faz sempre essa analogia aí. Muito bem. Então, é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui uma região de influência de uma carga, né? Então, se é uma região de influência de uma carga, então tem um campo elétrico aqui nessa região por causa de uma carga, e nesses pontos aqui, né? Tem vários pontos aqui. Em cada um desses pontos tem um vetor campo elétrico ali. Muito bem, então vamos escolher um ponto aleatório aqui, vou chamar de ponto P. Nesse ponto P tem um vetor campo elétrico lá nesse vetor. Ó. Então tá aqui o vetor campo elétrico, ok, pessoal? Muito bem. Agora vamos entender o seguinte. Bom, todo ponto dessa região de influência tem um vetor, tá? Um vetor ou com a intensidade maior ou menor, ok? O que acontece, então, se eu chegar aqui nesse ponto P e colocar uma carga, né? Então, vai aparecer uma força aqui. Essa força vai ter aqui uma relação vetorial com esse vetor campo elétrico. É mais ou menos o seguinte aqui, ó, deixa eu te explicar. É o seguinte, se essa carga que eu coloco aqui, né, eu vou colocar essa carga mais para cá. Se essa carga que eu coloco aqui, se ela for positiva, essa força que aparece vai ter o mesmo sentido desse vetor que aqui está. Ou seja, essa carga vai sentir uma força nesse mesmo sentido aqui, ó, nesse mesmo sentido, tá? Nessa mesma direção. A direção da força e do campo elétrico vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma, ok? Mas se essa carga for positiva, o sentido do vetor força vai ser o mesmo sentido do vetor campo elétrico, né? Okay, então vamos fazer o seguinte, vamos entender isso da seguinte forma. Vamos colocar aqui o ponto P, vamos fazer o mesmo desenho de antes aqui, ó. O vetor campo elétrico já está aqui nesse mesmo ponto P, está aqui o vetor campo elétrico, certo? E agora vamos imaginar aqui, pessoal, que essa carga agora seja uma carga negativa, tá? Uma carga negativa, ok? Muito bem. Aí, nesse ponto aqui, que eu vou colocar essa carga negativa, vai manifestar uma força. Só que agora, como a carga é negativa, essa força, ou seja, essa carga vai sentir essa força não no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Olha só, vai ser no sentido oposto. Então, essa força vai ter sentido oposto ao do campo elétrico se a carga for negativa. Se a carga for positiva, a força vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Observa que a direção é uma linha, né, pessoal? Uma linha reta te dá uma direção. Então, ó, tanto força quanto campo sempre vai estar na mesma direção, nessa mesma linha, tá? Agora, o sentido vai depender do sinal da carga. Essa carga é negativa, então gerou uma força a força que se manifesta aqui nesse campo elétrico é uma força no sentido oposto, ok? Muito bem, vamos dar um exemplo disso aqui para você ter mais elucidação, né? Mais entendimento disso aqui. Vamos dar um exemplo aqui da seguinte forma, ó. Aqui tem um ponto P e nesse ponto P tem um campo elétrico nesse valor aqui, ó, nesse valor, ok? O módulo do campo elétrico é 3 vezes 10 na quinta. Então, eu vou chegar aqui nesse ponto P e vou colocar uma carga de prova. E essa carga de prova é de menos 2 microcoulombs. Então, a gente já sabe que essa carga é negativa, ok? Então, aí eu estou perguntando aqui para você, qual que é a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que vai manifestar ali. Qual que é? A intensidade, a direção e o sentido. A direção e o sentido fica fácil, né, gente? Facinho, né? Olha só,
carga negativa vai manifestar uma força no sentido oposto ao campo. Então, se o campo e esse campo aqui está na horizontal, né? Então, essa aqui é uma linha horizontal. Aí, se esse campo está na horizontal, a força também vai estar na horizontal, porque a direção é sempre a mesma, mas o sentido depende da carga de prova. Muito bem, então o sentido vai ser no sentido oposto ao do campo elétrico. Então, essa seta aqui representa a força elétrica. Mas perguntou também qual que é a intensidade. Muito bem, a intensidade dessa força é dada pelaquela equação que nós aprendemos lá, ok? Força é igual a carga vezes o campo, né? Muito bem, então aqui nós vamos utilizar só o módulo da carga, porque aqui nós queremos a intensidade. A intensidade é o mesmo que magnitude, ou módulo, né? Então se eu quero um módulo dessa força, basta eu pegar o módulo da carga, que é de 2 microcoulombs, 10 na menos 6, né, microcoulombs, né, vezes o campo elétrico, que vale 3 vezes 10 elevado à quinta. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, 2 vezes 3 dá 6, 10 na menos 6 vezes 10 na quinta, conserva a base aqui, somos o expoente, vai dar menos 1. Esse é o valor da força, né? Você pode representar como sendo 0,6, se você quiser eliminar isso aqui, ó. Então a força vai ser 0,6 newtons, ok? Vou ficando por aqui. Peço a você que já deixa o seu like, não esquece do like. Vai lá agora, já dá o like. Um abraço, tchau, até a próxima.